nós gravamos, porque nós compartilhamos a mensagem, né? Tem um lugar onde nós viemos, tem um irmão que mora muito distante. Aí ele pediu assim: mas por lá grava a mensagem, o senhor manda para mim, a gente manda e sempre tem alguns retornos, né? Então é bom também para ficar memorizado. Né? Irmãos, abra sua Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus, no capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26, os versos 36 até o verso 46. Jesus no Getsemane. Esse acontecimento também é registrado por Marcos e por Lucas. Né? O que nós vimos no domingo passado, os 4 evangelistas falam da entrada triunfal de Jerusalém. Aqui, João não fala. Aqui, Mateus, Marcos e Lucas falam, eles são chamados de evangelho sinótico, que eles registram a grande parte de que eles registram é os mesmos eventos. Né? Eles fazem aquela brincadeira que é como se os 4 evangelistas estivessem na mesma sala e Mateus, Marcos e Lucas copiassem um do outro, né? Enquanto João fizesse a tarefa separada. É mais ou menos por aí, mas nós vamos ver, nós temos visto que eles registram o mesmo acontecimento, mas eles trazem informações com detalhes diferentes um do outro, nunca discordando, pelo contrário, enriquecendo, né, um ou outro o que diz. Então, Mateus, no capítulo 26, versos 36 a 46. A segunda notícia que mudou a história: a angústia do rei de Jesus. Mas como assim? A angústia do rei, daquele rei que entrou triunfal em Jerusalém, ela mudou a história. Vamos ler primeiro. Diz assim: em seguida, foi Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e deixai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormir e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Abre, Senhor, os nossos olhos para que nós possamos desvendar as maravilhas da tua lei. Amém. Irmãos, você sabe definir o que é angústia? Se fosse te dar assim um papel e essa pergunta para você responder, você conseguiria responder, escrever o que é angústia? Nós podemos até não saber, ou creio que a maioria, e aí eu me incluo, não vai saber definir se angústia é, como por exemplo diz o dicionário. Mas nós vamos saber definir angústia por causa das experiências que nós já vivemos. A angústia é um sentimento profundo, ou um sentimento de profunda aflição, um sofrimento que parece que causa uma opressão e traz uma sensação de desamparo. Será que estou sozinho? Frequentemente nós costumamos descrever a angústia como um aperto no peito, costumamos descrever a angústia como algo que dá um nó na garganta quando nós estamos angustiados. O que você tem? Eu estou com angústia aqui no coração. E essa angústia, muitas das vezes, ela pode trazer algo assim psíquico, né? Alguma consequência para a nossa mente de forma intensa.
porque ela pode trazer insegurança, ela pode trazer medo. A angústia, irmãos, ela pode surgir de traumas. Está indo tudo bem, de repente algo repentino traz angústia. Ou de algum tipo de ameaça. Ficamos preocupados com o que vai acontecer amanhã e já começamos a nos angustiar, a sofrer por algo que nem chegou ainda. Depois sofrem hoje, né? Isso é fenômeno de ansiedade. Ou às vezes a angústia é causada por coisas do passado, que no caso é a depressão. Algum tipo de ameaça que pode surgir à nossa integridade física. E por fim, a angústia ela é caracterizada que muitas pessoas começam a sentir, por exemplo, falta de ar, choram e sentem tremores. A angústia, irmãos, ela afeta todos os seres humanos. Todos os seres humanos, em algum momento da vida, já passou por alguma angústia. É algo que está intrínseco, é algo que faz parte da natureza humana. Todos já passaram, se não passaram, infelizmente, vão passar, ou vão passar de novo por algum momento de angústia. Como eu falei, a angústia faz parte da natureza humana. Se a angústia faz parte da natureza humana, o texto que nós lemos fala que, Mateus fala que Jesus começou a se angustiar. Mas espera aí. Se a angústia é algo da natureza humana, e Jesus é Deus, como pode Deus sentir angústia? Como pode? A Bíblia, irmãos, registra pelo menos 3 situações, eu creio que aconteceram mais. A Bíblia não registra tudo o que Jesus fez, porque João vai falar assim no capítulo 20. Se fosse registrar tudo o que Jesus fez, os livros do mundo não iriam caber. E pegar todas as coisas que Jesus fez. Então eles fizeram uma seleção de coisas que Jesus fez. Eu creio que Jesus chorou mais vezes. Mas a Bíblia registra 3 situações que Jesus chorou. Na morte do seu amigo Lázaro, em João capítulo 11, verso 35, que ele para diante do túmulo e fala que ele se estremece, comovido, de uma forma tão intensa, ele chora. Tanto que ele fala o quê? Vede quanto ele amava. Jesus chorou. Mateus, nos capítulos anteriores, vai falar que Jesus, ele olha para Jerusalém, de um lugar alto, e começa a lamentar por Jerusalém. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher você debaixo das minhas asas, como a galinha acolhe, protege os seus pintinhos. Isso é um lamento de choro. A terceira situação em que Jesus chora é esse texto em que nós lemos. É o momento que mais trouxe aflição ao coração de Jesus. Jesus, o Deus Filho. A pergunta permanece: se Jesus é Deus, e Ele é Deus, e a angústia é algo da natureza humana, como pode Deus sentir angústia? Esses acontecimentos reforçam uma doutrina que nós chamamos da doutrina da humanidade de Jesus. O que significa dizer que Jesus, como Deus, 100% Deus, Jesus foi também 100% homem. E como 100% homem, ele passou, enquanto aqui na terra, por todas as coisas que nós passamos, porém, sem pecado. O que nos leva, então, desde já a concluir, que se você estiver passando por alguma angústia, não significa necessariamente ser consequência de algum pecado específico. Porque se fosse assim, Jesus não poderia ter sofrido angústia porque ele não pecou. Então, alguns momentos de angústia que nós passamos, não é algo que seja consequência de um pecado específico. É claro que nós temos o pecado original, lá de Adão e Eva. A angústia ela pode ter causas externas. Ou seja, não é algo que vem de dentro para fora, é algo que vem de fora e assim, como nós falamos anteriormente, nos sentimos ameaçados e isso nos leva a ter angústia. É o caso que está acontecendo com Jesus. Jesus está se sentindo ameaçado. O pior momento está para chegar, o momento da crucificação. Tanto no final do texto ele fala o quê? No texto que nós lemos,
levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E no verso 45, o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos pecadores. Ou seja, uma ameaça externa trouxe tanta angústia ao coração de Jesus, o Deus homem. Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 5, Salomão fala assim: olha, é melhor você ir na casa do luto, porque onde tem luto tem mais aprendizado. As pessoas olham, por exemplo, quando vão em um velório, e nós sabemos que ali é todo fim, todos nós estamos destinados àquela situação, até que o Senhor Jesus volte. Há mais aprendizado na casa do luto do que na casa onde há grandes banquetes, diz Salomão. Porque na casa do luto todos nós enxergamos realmente a nossa realidade, para onde estamos caminhando. Ele fala que no momento de tristeza, que a tristeza ela faz com que o rosto ou que o coração seja melhor. Ele fala que o coração do sábio está no luto, na casa do luto. Mas o insensato sempre vai procurar lugar de festa. É isso que Salomão fala. Então, quando nós olhamos para esse texto que fala da grande angústia do Rei Jesus, nós podemos sim aprender lições preciosas, eternas, para nós nesta noite. E é elas que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira coisa, na sua angústia, o Rei Jesus experimentou a dor da humanidade. Como eu falei, Mateus, Marcos e Lucas registram este acontecimento. Mateus fala assim, no verso 37 e 38. Então, sempre mantenha a sua Bíblia aberta, né? No verso 37 e 38, Mateus fala que Jesus, ele chega, no Getsemane, ele leva os seus discípulos para um determinado lugar, depois ele vai mais adiante, leva Pedro, Tiago e João, e fala com eles assim: a minha alma está profundamente triste. Não profundamente triste apenas, está profundamente triste até a morte. Você consegue imaginar o que pode dizer isso? Você já passou por algum momento que você pensa assim: eu acho que não tem nem mais como ir no fundo do poço, porque eu cheguei no fundo do poço. Mas você fica tão triste por causa de algo que trouxe angústia, uma perda de um parente, uma notícia muito desagradável, uma decepção. Jesus está falando: olha, eu estou profundamente triste até a morte. Marcos vai falar assim que Jesus estava tomado de pavor, porque a crucificação estava chegando. Ele sabia o que era a crucificação. Amanhã nós vamos trazer mais detalhes, porque Jesus, aí nós vamos conseguir compreender ainda mais que Jesus estava tomado de pavor, tomado de angústia, estava profundamente triste. Lucas não coloca esses detalhes, mas Lucas coloca algo interessante. Ele fala que Jesus deixou Pedro, Tiago e João, e Jesus se afastou e de joelhos, Jesus caiu de joelhos e começou a orar. É a posição daquela pessoa que está abatida. É a posição daquela pessoa que diz assim: olha, eu não tenho mais para onde ir, para onde correr, a não ser me prostrar, a não ser me jogar no chão. E assim Jesus estava. Mateus e Marcos também dizem que Jesus colocou o rosto em terra. Isso é uma posição, irmão, que demonstra dependência, é uma posição que demonstra um pedido de ajuda. Me ajude. Lembra que Jesus falou da oração do fariseu e do publicano? O fariseu na praça orava para ser visto, enquanto o publicano, o que ele fazia? Ele não ousava levantar os olhos, reconhecendo a sua insignificância, reconhecendo a sua dependência. É claro que aqui no caso Jesus não é insignificante, mas Jesus está mostrando que na angústia nós devemos procurar mostrar a nossa dependência ainda maior de Deus. A morte, irmãos, é algo que assusta o homem de todas as idades, de todos os tempos. Até aquela pessoa mais valentão, quando aparece o mais valente do que ele
Ele tem medo da morte. Porque a morte é algo que para nós ela é cruel. A morte é uma intrusa no meio da criação de Deus. A morte é algo frio, a morte é gelada. A morte não está nem aí para os nossos sentimentos. A morte não está nem aí para a idade, se é um bebezinho que nasceu e viveu algumas horas apenas, se é uma pessoa que está chegando aos seus 100 anos de idade, se é um jovem que está em pleno vigor físico, se é alguém que tem cheio de planos e de repente chega a morte e ceifa aquela vida. Por isso ela assusta, por isso ela traz essa agonia, por isso ela causa esse sofrimento. E nosso Senhor Jesus está aqui experimentando essa dor que todos nós, a humanidade, experimenta. É claro que nós, como cristãos, não precisamos ter medo da morte. Mas, por outro lado, eu falo que o cristão é eu falo assim, essa expressão é um bicho meio estranho. Nós não temos medo da morte, porque nós sabemos que nosso Senhor venceu a morte e nós morremos, nós vamos para o céu. Mas ninguém quer morrer agora. Correto? Nós sabemos, nós não temos medo da morte, porque nós sabemos do nosso destino. Mas por outro lado, nós não queremos morrer agora, até que nós tomamos os nossos cuidados. Nós procuramos cuidar da nossa vida. Nós procuramos atravessar uma rua com segurança, dirigir com segurança, porque eu sei que eu vou para o céu, para a presença de Deus. Mas quanto mais para frente, desse jeito. Jesus está experimentando essa dor, esse medo, essa morte fria chegando. A segunda coisa, na sua angústia, Jesus não apenas experimentou a dor que nós experimentamos, mas Jesus, na sua angústia, ele orou ainda mais. Jesus não ficou apenas lamentando essa dor. Jesus orou. Ele não apenas falou assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. E pronto. Ele foi orar. Ele leva os seus discípulos, depois Pedro, Tiago e João, e ele vai mais adiante para orar. Jesus, irmãos, nós já sabemos, era um homem de oração. Mateus vai dizer assim no verso 36, o primeiro verso aí, né? Jesus fala assim com os discípulos: assentai-vos aqui. Quem são os discípulos aqui? Aqui já não é mais a multidão. Aqui são aqueles 12 que participaram com ele da ceia, da Páscoa, que está nos versos anteriores. Jesus fala da ceia, na Páscoa ali, Jesus fala do traidor, Jesus indica o traidor. E depois Jesus vai ali instituir a ceia, né? Fazer isso em memória de mim. Depois que eles terminam de comer a Páscoa ali, eles vão cantando um hino em direção ao Getsemane. Jesus e os 12, creio que no meio do caminho ali, o outro entra um pouquinho, Judas se desvia para cumprir aquilo que a profecia havia dito a respeito dele. Então Jesus e os 11 chegam ao Getsemane. Jesus vai mais para frente com os outros 3, Pedro, Tiago e João. O verso 33 diz que assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Marcos faz a mesma coisa. Jesus falou com eles: fiquem aqui vocês, que eu vou mais para frente orar. Interessante que Lucas, ele diz assim: Jesus tinha o costume de orar. Como de costume, Jesus foi para o jardim de Getsemane como de costume. Ou seja, mostrando que Jesus não passou a orar porque estava angustiado. Jesus já orava antes. Só que, com a chegada dessa angústia, por causa da crucificação aproximando, Jesus foi orar ainda mais. E aí nós já podemos entender que muitas das vezes Deus vai permitir uma angústia vir sobre nossas vidas para que nós possamos orar ainda mais. Uma determinada vez, eu me esqueço, tem alguma mensagem que a gente não esquece, era: por que Deus não resolve todos os nossos problemas? Tem algumas mensagens que marcam, né? 3 coisas, né? Mas Deus não resolve os nossos problemas porque nós não estamos preparados,
seja, eu quero uma bênção, mas eu não me preparo para essa bênção, então, correto? Porque ele sabe que nós não vamos saber administrar também isso. Mas o que mais me marcou quando eu lembro essa mensagem, que Deus não resolve todos os nossos problemas porque nós vamos parar de desejar o céu. Porque se Deus resolver todos os meus problemas, então para mim está bom aqui. Para que o céu? Então muitas das vezes Deus vai permitir uma angústia na nossa vida, ou na vida de todos nós, de intensidades, de momentos diferentes, porque Ele sabe que isso vai fazer com que nós nos prostremos ainda mais diante dEle. Nós mostramos, Senhor, eu preciso do Senhor, não tem outro, não quero outro, não existe outro. Se eu já orava, eu vou orar ainda mais. Se eu li a Bíblia, eu vou ler a Bíblia ainda mais. Se eu participava da comunhão com os irmãos, eu vou participar da comunhão com os irmãos ainda mais. E aqui Jesus está mostrando isso. Jesus era um homem de oração e ele orava por diversas vezes. Nós já falamos de mensagens anteriores. E agora ele vai fazer novamente, só que com mais intensidade. É o único relato de momento de Jesus orando é que ele ora profundamente. E mais, Jesus era um homem perseverante na oração. Jesus aqui por 3 vezes ele foi orar. Ele vai a primeira vez, então ele fala com Pedro, Tiago, João, vocês ficam aqui, vigiai comigo, ou seja, orem também, porque eu vou mais à frente orar. Jesus volta, Pedro, nem uma hora, significa que Jesus orou menos de uma hora, né? Nem uma hora pudeste vigiar comigo. Pedro lá, que ele sempre exercia a liderança, era o primeiro a responder, era o que respondia em nome dos seus irmãos e dos seus colegas discípulos. E agora, Jesus pegou para ele, você nem uma hora pudesse vigiar comigo. Jesus volta mais uma vez para orar. Jesus volta, o que Mateus diz? Encontrou-os dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Depois Jesus volta de novo pela 3ª vez, repetindo a mesma. Na sua angústia, Jesus orou ainda mais. Na sua angústia, Jesus mostrou como nós devemos ser perseverantes na oração. Perseverante na oração. Por diversas vezes Jesus retirava para orar. Por diversas vezes Jesus procurava um lugar isolado em que ele pudesse ficar sós com o Pai. Mas essa é a vez em que ele mostra uma perseverança, porque o pedido dele, ele vai na mesma noite, né, por 3 vezes fazer a mesma oração. Se possível, afaste de mim este cálice. Na nossa angústia, nós devemos ser perseverantes na oração. Por fim, na sua angústia, o Rei Jesus se aproximou ainda mais dos seus irmãos. Então veja como é que a ordem é crescente, né? Jesus, ele experimentou como homem a dor que nós experimentamos. Jesus, ele orou ainda mais de forma perseverante. Mas Jesus não abandonou a comunhão. As outras vezes, tirando o monte da transfiguração, as outras vezes Jesus foi orar sozinho. Lembra depois da multiplicação dos pães? Ele despede a multidão e fala para os discípulos: vocês vão na frente, que eu vou ficar aqui orando. Aquele momento da tempestade, né? Que Jesus anda por sobre o mar e que eles pensam ser um fantasma. E Pedro: Senhor, fala, deixa eu ir ao seu encontro. Naquele momento Jesus estava orando sozinho. Mas nesse momento, com uma angústia tão profunda, neste momento dessa angústia que estava deixando a alma de Jesus profundamente triste, Jesus não foi orar sozinho. E como é triste, irmãos, ver muitos irmãos que no momento da angústia, ao invés de virem correndo para a igreja, aproximar-se ainda mais dos seus irmãos, eles se isolam. Um outro exemplo que eu lembro agora na Bíblia de alguém que estava angustiado, lá na história de Esther, era quem? Mordecai. Quando ele deu o decreto, ele se veste de pano de decreto para acabar com todos os judeus, ele se veste de pano de saco de cinza, ele ora na sua casa, mas ele vai para o lugar onde as pessoas conhecem.
Ele ficava à porta do rei. Era o lugar onde as pessoas conhecem ele. Portanto, foi ali que eles viram e avisaram para Esther: Mordecai está em humilhação, pano de saco. E ali toda a história se desenrola. Eles oram, eles jejuam, e Deus mostra a sua providência na história. Jesus, neste momento de profunda angústia, veja que interessante, eles saem cantando, eles vão cantando para o Getsemane. Olha o verso 30 em Mateus 26. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né? Eles vão para lá, ora, eles vão cantando. No caminho, Jesus vai falar para Pedro, vai falar assim: não, isso de maneira que não vai acontecer. Jesus: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes nesta noite, antes que o galo cante. E eles continuam. Jesus com os 11, depois os 3 mais próximos. Comunhão. Todos os discípulos participaram deste momento em que Jesus estava caminhando para ser entregue. E de uma forma ainda mais especial, 3 deles, Pedro, Tiago e João. Mais uma vez, Salomão, no Provérbios, capítulo 18, verso 24, ele vai dizer assim: olha, existem amigos mais chegados que irmãos. Em todo tempo, ama um amigo. E na angústia você vai fazer um irmão. Olha, é isso que Jesus fez, né? E dentro da igreja nós precisamos, eu sempre falo isso, nós precisamos ter amigos mais chegados que irmãos dentro da igreja. Porque é na angústia que eles vão estar conosco, vigiando conosco, orando conosco, mesmo que cansados, mesmo que os olhos estejam pesados. Jesus não desprezou os 3, porque chegou a primeira vez, eles estavam dormindo. Chegou a segunda vez, eles estavam sonolentos. Não, Jesus falou: vigiar e orar. O espírito não está pronto, mas a carne não está. Mas Jesus não desprezou os 3 que ali estavam com ele. Agora sim, por fim, né? Na sua angústia, Jesus cumpriu a vontade do Pai. Na sua angústia, o Senhor Jesus nos ensina o valor da obediência. Então Jesus sentiu a dor, profundamente triste. Minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus ora: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E ele ora de uma forma tão intensa que Lucas vai falar que o suor de Jesus descia e misturava com sangue. Tamanha era a angústia de Jesus. Mas nas 3 vezes que Jesus foi orar, Jesus falou o quê? Mas seja feita a tua vontade. Não seja feita como eu quero, mas seja feita de acordo com a sua vontade. Ai, irmãos, como é difícil. Como é difícil, mas não é impossível, nos momentos de angústia, conseguir enxergar qual é a vontade de Deus. Como é difícil, nos momentos de dor, conseguir ver que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Como assim? Eu estou profundamente triste. Isso quer dizer que mesmo nesse momento de angústia, Deus está me ensinando, Deus está fazendo a vontade dele, e a vontade dele é boa? Sim. Eu não preciso entender, eu não vou entender, porque os planos de Deus são maiores do que os meus planos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os meus pensamentos. É aqui que entra a fé. Eu não sei, Senhor, por quê, mas se o Senhor está no comando, eu sei que o resultado vai ser benéfico. Mesmo que eu não colhe os frutos aqui, mas eu colho na eternidade. Jesus ensina a obediência. Mateus vai falar isso: seja feita a tua vontade. Marcos coloca desse jeito: contudo, não seja o que eu quero, e sim como tu queres. Lucas, nesse detalhe, nesse momento, ele registra alguns detalhes que os outros 2 não registraram. Lucas, ele diz assim: nesse momento de angústia tão profunda,
Lucas é o único que fala no capítulo 22, verso 43, ele fala que enquanto Jesus chorava profundamente, enquanto ele suava, o suor misturado com sangue, um anjo via e consolava a Jesus. Mas a angústia de Jesus ainda continuava. Na nossa angústia, irmãos, mesmo que nós não consigamos perceber, nós estamos sendo consolados. E vai chegar um momento, como diz Apocalipse, capítulo 21, verso 4, que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que olhar aqui que Jesus está nos ensinando que mesmo na angústia nós devemos ser obedientes ao nosso Deus. Jesus, na sua angústia, ele está mostrando, olha, por mais difícil que seja, Deus está no comando da história. Deus não abandonou Jesus ali, os anjos o confortavam. Quero concluir trazendo então aplicações. Como nós dissemos, a angústia nem sempre é consequência do pecado. Aqui, é claro, Jesus está sofrendo e vai sofrer por causa dos nossos pecados. A angústia nem sempre é consequência de um pecado direto. Sofremos com angústia por causa de pecado, por exemplo, de pessoas que nós amamos. Um exemplo, né? Uma família que tem um filho que é dependente químico. Os pais sofrem. Os outros familiares sofrem por causa dessa pessoa. Ou alguma outra situação, alguém que está enfermo e a gente não chegou no limite, a gente não sabe o que eu vou fazer. Não tem o que fazer, tem que aguardar, tem que esperar. Sofremos com angústia por causa do nosso amanhã. Tanto que Jesus falou, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai trazer os seus males, vai trazer as suas próprias preocupações, e nós não podemos acrescentar nenhum centímetro ao nosso amanhã, à nossa vida, ao curso da nossa vida. Sofremos angústia, muitas das vezes, até sem saber o motivo. Por que você está assim? Nem eu sei. Nem eu sei. Jesus, irmão, sofreu com angústia por nossa causa. O autor aos Hebreus vai dizer exatamente isso, assim. Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, ou seja, ele orou a Deus, e tendo ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, ou seja, filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, muitas das vezes nós vamos aprender a obedecer ao nosso Deus e Pai por meio de alguma angústia. Não porque Deus é cruel, não. Porque Deus é o Pai que ama o Filho, e todo Pai disciplina o Filho a quem Ele ama. O autor dos Hebreus vai dizer que você está sem correção, você não é filho, você é bastardo. E o bastardo não tem direito à herança. E nós temos uma herança no céu, como diz o apóstolo Paulo. E aí, o autor dos Hebreus vai continuar dizendo, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote. E aqui é que está o grande ponto desta noite. Jesus sofreu essa angústia toda para ser o nosso sumo sacerdote, para ser o nosso intercessor, para ser o nosso mediador. Então Jesus entende cada uma das nossas angústias, Jesus entende cada um dos nossos sofrimentos, Jesus entende cada uma das nossas lágrimas, porque Ele é o Deus que se fez homem. Então nessa noite, você tem alguma angústia? Lembre-se, o Rei Jesus, passou por uma angústia muito maior por nossa causa. Por nossa causa. Abaixe sua cabeça. Vamos orar mais uma vez.
agradecemos, ó Deus, porque mesmo sabendo e vendo pela Tua palavra o tanto que Jesus sofreu, aqui ainda a cruz não tinha chegado, estava se aproximando, mas a angústia dele foi tão profunda a ponto de as suas lágrimas, o suor misturarem com sangue. Nenhum homem, Deus, pode passar por isso, mas o Senhor Jesus passou por isso em nosso lugar, sofreu essa angústia toda em nosso lugar, e hoje Ele é o nosso sumo sacerdote, hoje Ele nos representa, Ele é o nosso mediador, e nós podemos colocar diante dele os nossos medos, os nossos temores, as nossas preocupações, e assim, certos de que nós temos o nosso Senhor Jesus, Ele nos entende, porque como homem Ele passou por tudo que nós passamos, sem pecado, cumprindo de forma perfeita a Tua justiça, Pai. Obrigado por isso. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e suficiente Salvador.